Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 28 de maio e todos os dias eu estou aqui para compartilhar uma escritura que é da designação do Vem Segue. E antes de começar a escritura de hoje, eu quero mandar um forte abraço aí para a irmã Lívia. Ela é do ramo Iguape, do distrito Registro. Irmã, a mensagem que você mandou aqui no meu canal tocou o meu coração. Muito obrigado pela mensagem que você compartilhou aqui. E eu quero agradecer inclusive a mensagem de todos vocês. Vocês são tão gentis nos seus elogios, em todas as coisas, vocês são tão carinhosos. Muito obrigado por cada mensagem que vocês mandam. Eu leio cada uma delas aqui. Eu agradeço de coração. Tá bom? Eu sempre deixo também aí no final da descrição do meu vídeo o meu WhatsApp, para quem quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta sobre a mensagem que não entendeu, tá bom? Tá sempre disponível aí o meu WhatsApp. E obrigado também vocês que enviaram para mim qual é a escritura do coração de vocês. Eu amo ver qual escritura tocou o coração de vocês. E falar em escritura de coração, uma pessoa que compartilhou a escritura do coração é a Cilei, tá bom? Ela é do canal Sarça Ardente. E eu convido todos vocês a ir lá no canal da Cilei e ver qual foi a escritura do coração que ela compartilhou, né? Ela citou aqui o canal Escola Dominical Brasil, que tem esse programa, né, de toda semana a gente compartilhar uma escritura do coração. Então vão lá, dá uma olhada qual é a escritura do coração da Cilei, tá bom? Aproveita, né, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal dela e faça um comentário lá, coloca a sua escritura lá do coração para ela também. Eu acredito que ela vai amar receber qual é a sua escritura do coração também, tá bom? Então fica essa dica aí para todos nós aqui, vamos lá no canal da irmã e ver qual é a escritura do coração dela. Para facilitar, eu vou deixar o canal dela no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? O canal Sarça Ardente. Bom, a designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra aqui na seção 58, o versículo 42 e o versículo 43. Eu vou ler e depois vou explicar algumas coisas aqui. Diz assim: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. E desta maneira sabereis se o homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele confessará e abandonará. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre o arrependimento, né? O arrependimento para mim ele é como uma ponte, tá bom? O arrependimento por si só ele não paga os pecados. Ele é uma ponte que leva os meus pecados até Jesus Cristo, tá bom? Então o arrependimento ele é um princípio que nós aplicamos em nossa vida, que é uma mudança. Arrepender significa mudar. Bom, então a gente muda ali não somente os nossos comportamentos, mas nós mesmos, né? Por exemplo, arrepender-se, eu peguei até uma frase aqui que fala, ó, mudança de mente e de coração, que gera uma nova atitude para com Deus e para consigo mesmo e para com a vida em geral. Então isso é uma das definições aí de arrependimento. O arrependimento não significa somente abandonar o pecado, mas sim se aproximar mais de Deus, se fortalecer. E somente dessa maneira a gente realmente se arrepende e não cai no mesmo erro. Porque se eu me sinto só mal por algo que eu fiz errado, novamente quando vem a tentação, eu posso cair novamente. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Preciso me fortalecer nas escrituras para mim realmente estar forte e não cair mais no mesmo erro. Tá bom? Então vamos lá para a escritura aqui e vou fazendo alguns comentários. No primeiro versículo que eu li, né, diz assim: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado. Olha que interessante, o Senhor fala que se você se arrepender, talvez eu te perdoe, ou talvez eu vou ver se eu gosto de você, ou coisa assim. Ele falou, aquele que se arrepende é perdoado, né? Então o Senhor, ele não mente. Bom, se ele falou, acredite. Então é nós se arrependermos e nós vamos ser perdoados realmente, como o Senhor diz aqui. E ele diz, continuando aqui, e eu, Senhor deles, não mais me lembro. Ou seja, o Senhor não vai se lembrar mais dos nossos pecados. O que está acontecendo nessa escritura aqui? Será que o Senhor ele vai ter uma amnésia e não vai lembrar? Né? Claro que não. O Senhor está dizendo aqui que esse pecado que nós cometemos, ele não nos define, ele não vai lembrar de nós por conta disso, ele não vai deixar de confiar na gente por causa de um erro que a gente fez, né? Aliás,
o pecado, o erro, faz parte do nosso progresso, quando nós nos arrependemos, né? Quando nós mudamos, nós nos tornamos outras pessoas. Né? Tem grande exemplo de grandes profetas aí que após cometerem alguns erros, se tornaram pessoas melhores ainda, tá bom? Não por conta do erro, mas por conta da mudança no coração que houve deles, tá bom? Então eu gosto bastante dessa parte aqui da escritura. Lembrando, né, que se nós não nos arrependermos, nós não vamos conseguir voltar à presença de Deus, porque nada impuro entra na presença de Deus. Inclusive eu quero citar aqui o livro de Isaías capítulo 6, né, quando Isaías ele vê ali Deus em seu trono ali, ele fala, ai meu Deus, eu vi o Deus, né, eu vi Deus e agora, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábio impuro. Está em Isaías capítulo 6. E aí ele sente, né, esse medo, nossa, eu vi, né, esse medo de ter visto o Senhor, de estar na presença do Senhor. Que nem a escritura que eu li ontem, de Alma 12 ali, né, falando que se nós estivermos com pecado na frente do Senhor, nós vamos desejar ordenar as pedras e montanhas que caiam sobre nós. Ficou igual os mineiros lá soterrados, né, a 700 metros lá abaixo de fundura. É isso que vai ser o nosso desejo. Mas veja bem, nessa visão de Isaías veio um anjo ali, né, e tocou na boca dele com uma brasa e tirou, né, o pecado dele. E após isso, ele sentiu o desejo de estar lá com Deus, né, de cantar com os anjos. E Deus ele fez uma pergunta, né, no geral, né, ele fez assim: quem eu enviarei para pregar o evangelho a essas pessoas? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então olha o sentimento de gratidão por Deus ter perdoado os pecados dele. Ele vai lá e se oferece para pregar o evangelho. E ele é chamado ali como profeta. Isaías 6. Quem puder ler, muito bom também, tá bom? Continuando aqui, o outro versículo disse assim, ó: desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele confessará e abandonará. Confessar aqui, se for um pecado muito grave, claro, a gente vai ter que pedir a ajuda do bispo ali para nos ajudar nesse processo de arrependimento. Até porque ele vai passar algumas designações que vai nos fortalecer para se aproximar mais do Senhor, como jejum, como leitura das escrituras com mais frequência. Então ele vai passar algumas metas que vai nos ajudar nesse processo do arrependimento para nós se fortalecermos e não cairmos mais no mesmo erro. Mas aqui quando ele diz que ele confessa, o simples fato, se não é um pecado grave, você não precisa ir até o bispo, né? Então você vai pedir desculpa para a pessoa e não vai cometer mais aquele erro, tá bom? Então você vai reparar o erro que você fez. Ele confessará e abandonará. O abandono, né, é uma parte essencial de não voltar a cometer mais o mesmo erro. Bom, para exemplificar um pouquinho aqui a respeito do arrependimento, eu vou pegar aqui a escritura de Lucas capítulo 15, que tem 3 parábolas ali. Eu quero falar um pouco sobre o nosso comportamento com as outras pessoas, né, do evangelho que cometem erro assim como nós cometemos também. E nessa parábola aqui, em Lucas capítulo 15, conta 3 parábolas. Bom, eu vou ler um versículo de cada parábola aqui e explicar um pouquinho. Primeiro, o Senhor lhe conta aqui a parábola das 100 ovelhas, né? Da uma ovelha que se perdeu. Diz assim no versículo 4 de Lucas 15. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdeu uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Aqui são grandes ensinamentos. Primeira coisa que eu vejo nesse versículo aqui é que aquele que é o pastor, ele sabe quantas ovelhas ele tem. Então se você é um presidente do cordial, você tem que saber quantas pessoas você tem, quantos são ativos, quantos são inativos. Então você precisa primeiramente saber quantos você tem. Se você é o bispo, você tem que saber quantos jovens você tem, quantos jovens não estão frequentando, né? E se você é um ministrador ou ministradora, você tem que saber quantas famílias você ministra. E dentro de cada família você tem que saber quantas pessoas são. Então a primeira coisa que eu aprendi aqui é ver que todos são importantes. Ver que o Senhor, né, uma se desgarrou. E ele falou, ele deixou as outras em segurança, né? No deserto que ele cita aqui, né? Era no redil, né? Então ele deixou as 99 em segurança e foi após aquela uma, mostrando que uma ovelha é importante, uma alma é importante, muito importante para Deus. Tá bom? Então eu gosto bastante aqui.
O fato que o Senhor fala 3 parábolas aqui, né? Uma é a ovelha perdida. A ovelha, ela é muito distraída, tá bom? Ela não tem maldade no coração. Então quando o Senhor fala que aquela ovelha se desviou, provavelmente ela viu uma graminha mais verde do outro lado, algo mais atrativo, e ela foi indo e se perdeu por descuido. Então nós temos que ir lá e buscar essa ovelhinha. A próxima aqui é da dracma perdida, que está aqui no versículo 8, né? Uma mulher, ela tem 10 dracmas e ela perde uma. Olha o que diz aqui no versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, a dracma é um dinheiro, né? Um valor, não acende a candeia e não varre a casa e não busca com diligência até que venha a achar? Então, aqui nesse caso aqui, né, da dracma, a gente pode ver que já é diferente da ovelha. A ovelha, ela tem ali, ela faz uma certa ação, vai caminhando ali. A dracma, ela se perdeu por conta do membro. Às vezes a gente pode ter ferido alguém, falado alguma palavra dura e a pessoa não quis mais voltar na igreja. E eu fico pensando um pouco sobre isso, porque no Novo Testamento fala de muitas promessas sobre aqueles que pregam o evangelho, que ajudam a trazer pessoas para a igreja. Em Doutrina e Convênio também tem essas promessas. E o que acontece então se nós formos instrumento para afastar as pessoas da igreja? Com certeza o Senhor não vai ficar feliz. Mas aqui, conforme diz a dracma, se perdeu por conta do descuido nosso. Então nós temos que fazer alguma coisa para recuperar. Então no caso aqui, se fosse uma ala, como ele falou aqui, né? A mulher varreu a casa, limpou, tomou os cuidados, né? O bispo toma os cuidados para isso nunca mais acontecer. E vai lá e torna de novo, né? E torna de novo a trazer ali aquela pessoa que se perdeu. E a última é a do filho pródigo aqui. A do filho pródigo nós podemos ver que é aquela pessoa que quis se desviar, né? Ela quis realmente cair no erro, fazer as coisas erradas e vai para o mundão mesmo. Muitas vezes por essa pessoa a gente tem que ficar orando para que ela volte, né? Porque ela foi por conta própria, é muito difícil você conseguir convencer. Mas olha o que diz aqui no versículo 17. Né? O que tinha acontecido? O filho pródigo, que ele vai, pega a herança do pai ali que pertencia a ele, vai para uma terra distante, gasta tudo ali, né? E depois vem uma fome naquela terra e ele não tem o que comer, ele vai trabalhar ali para um homem que apacenta, ele vai apacentar porcos, né? E lembrando que essa parábola aqui do filho pródigo fala entre os judeus, e os judeus eles não comem porcos, né? Então é para você ver que o homem ele caiu no pior serviço que tinha para se sustentar, né? E ele desejava encher a barriga com as bolotas que o porco comia e ninguém lhe dava nada para comer. E aí ele cai em si, né? Ou seja, por si mesmo, o Espírito tocou nele e no versículo 17 diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço aqui de fome? Ele falou: nossa, com meu pai não era assim, né? E ele decide então voltar para a casa do pai, e ser um servo do pai dele ali. E nós conhecemos a história. Quando ele volta, o pai dele dá aquele abraço nele, né? Ele acha que não é digno de ser mais chamado filho, quer ser servo ali, mas o Senhor dá aquele abraço nele, põe uma roupa bonita nele, põe o anel no dedo ali e mata ali um bezerro cevado e faz uma grande festa, né? Porque foi recebido em segurança ali, aquele que havia se perdido se salvou. Mas isso significa também que aqueles que voltam para a igreja vai ser flores, tá bom? Porque muitos membros não são perfeitos, né? Alguns vão criticar, mas essa pessoa fez tanta coisa errada e está aqui de novo. Igual o filho pródigo, ele não tinha um irmão, e o irmão dele não criticava ele, falava: nossa, ele gastou todos os seus bens, fez coisa errada e agora ele está aqui, né? E aí tem esse constrangimento aí. E nós temos que aprender a conviver. Que não sejamos nós, né, os causadores de pessoas se afastar do Evangelho. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui na condição de ajudar todos os que querem voltar para a igreja e os que estão na igreja não se perder. Então, a nossa parte no arrependimento é essa, ajudar todos e nós também estarmos firmes no Evangelho. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.